Mais uma vez, a graça e a paz. Queridos, nesta noite, nós iremos refletir sobre um texto das Escrituras Sagradas, que se encontra em Lucas, capítulo 4, dos versos 16 ao 30. Lucas 4, dos versos 16 ao 30. Todos acharam? Vamos lá. Queridos irmãos, vamos ver se passa. Não está passando. Espera aí. Espera aí que estão arrumando. Aí, nossa. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez frisando nesse tema anual, Caminhando com Jesus. E domingo passado, nós falamos um pouquinho sobre a escola do deserto, baseados em Lucas 4 também, mas dos versos 1 ao verso 13, onde nós vimos que o próprio Espírito Santo, queridos, leva Jesus ao deserto para ser tentado. Vimos também que o próprio Deus nos matricula nessa escola superior do Espírito Santo, com o intuito de nos ensinar, de amadurecer a nossa fé, de revelar a nós mesmos quem somos. Mas nesta noite falaremos sobre esse texto que trata da rejeição que Jesus sofreu logo no início do seu ministério público na região da Galileia. Mais precisamente ali em Nazaré, e justamente Nazaré, que é a cidade onde Jesus foi criado. Se vocês se lembrarem, Jesus ele nasceu em Belém, mas por conta da perseguição foi para o Egito, e quando retorna, seus pais o levam para Nazaré. Então Jesus cresceu em Nazaré. A sua infância, a sua família tinha vínculos ali, todos conheciam a família de Jesus, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, né? E o próprio Jesus. Então nessa noite, queridos, nós vamos aprender aqui algumas verdades para a nossa vida, que não podem ser extraídas desta rejeição, como também das declarações que Jesus dá acerca desta situação. Então, caminhando com Jesus, nós aprendemos algumas coisas, e hoje nós falaremos sobre o Messias rejeitado. Então diz lá em Lucas capítulo 4, dos versos 16 ao 30, diz assim a palavra do Senhor: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida. Citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos
6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom, de uma outra região. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, esta é a tua palavra. Fala aos nossos corações, segundo o teu querer e a tua vontade. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender as verdades do teu evangelho. Que não venhamos sair da mesma forma que entramos, mas convictos da tua graça e do teu amor. Convictos de quem tu és, Senhor. Que saiamos daqui também completamente movidos e transformados pelo poder que há na tua palavra. Tudo isso te peço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, este texto aqui que nós acabamos de ler, diz que Jesus ele vai até a região da Galileia, e chegando na sua cidade natal, onde ele foi criado, num sábado ele entrou numa sinagoga como era o costume dele. Jesus sempre estava numa sinagoga, sempre estava ensinando desde pequeno. Ele se perde em uma das caravanas e os pais, no meio do caminho, quando voltam para a cidade, lá em Jerusalém, cadê Jesus? Né? Eu me imagino no lugar dos pais, né? Eu teria talvez infartado ali. Não dá nem tempo de eu voltar. Mas o texto diz que Jesus estava ali na sinagoga. Então era um costume de Jesus. Embora Jesus tenha nascido em Belém, durante uma grande parte do seu ministério como Messias, seu ministério terreno, ele estabeleceu ali naquela região uma espécie de um quartel-general em Cafarnaum, como está lá em Mateus 4,13. Todos os seus recursos, o seu ministério era concentrado ali. Mas, segundo os costumes da época, nós vemos que ali, naquela sinagoga, nós vamos ver uma espécie de uma liturgia de culto. E é o primeiro texto que nós vemos que expressa uma liturgia de culto. Não era uma igreja batista ali, mas nós vemos uma ordem de culto. E segundo a tradição, os costumes, o culto na sinagoga era proferido o Shema, todos conhecem, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças. O sacerdote dali, ele proferia no começo do culto, então, o Shema, ouve Israel. E que esse Shema tem como base Deuteronômio 6. E que esse Shema, até os dias de hoje, se tornou uma espécie de confissão de fé judaica e recitada pelos judeus 2 vezes ao dia, junto com Números 15 e outras passagens. Então, depois do Shema proferido, havia uma oração com a congregação. O sacerdote, ele orava, o rabino, ele orava, e toda a congregação no finalzinho respondia todos juntos, né? Amém. Depois, então, dava-se uma leitura da passagem do Pentateuco, provavelmente em hebraico. A leitura era feita e depois era traduzido para aramaico, porque o hebraico era uma língua usada pelos sacerdotes. O aramaico já era a língua popular. Então, lia-se no original, depois traduzia-se para que as pessoas pudessem compreender. E depois uma leitura da passagem dos profetas, que também era traduzido para o aramaico. E é interessante que nesta passagem Jesus lê Isaías 61. Então, depois da leitura dessa passagem, que é onde Jesus leu o texto, ele faz então um sermão, né? E uma exortação, um ensino, e então uma bênção pronunciada pelo sacerdote, e toda a congregação respondia também de forma uníssona, amém. Então, havia uma certa, irmãos, liberdade na sinagoga, porque eles pressupunham
que qualquer pessoa que fosse, qualquer judeu, homem que fosse considerado idôneo pelo dirigente, pelo rabino da sinagoga, ou pelos dirigentes da sinagoga, ele tinha o privilégio de ser chamado em algum momento para poder pronunciar esse sermão. Nós vemos também lá em Atos 13, que Paulo pregava na sinagoga, e os discípulos também pregavam. Então essa liberdade que as sinagogas tinham de chamar algumas pessoas para ler um texto, tornou possível de Jesus então ensinar ali, e ler esse texto. Então Jesus levanta-se para ler texto, o assistente, Jesus estava sentadinho, o assistente vem com um rolo, um pergaminho, né, entrega para Jesus. Jesus abre aquele pergaminho, escolheu a passagem ali, e ele então escolhe Isaías 61, versos 1 e 2. Eu gostaria, irmãos, de convidar você a abrir em Isaías 61, segura Lucas 4, abre em Isaías 61, e essas primeiras linhas, irmãos, de Isaías 61, formam o que eles chamam até os dias de hoje, de Haftarah, que são partes, dentro do culto do judeu, na sinagoga, são partes lidas dos livros dos profetas nas sinagogas, nos sábados, ou também em alguns momentos importantes dos judeus. Então eram lições dos profetas que eles liam na sinagoga, e até os dias de hoje ainda acontece. Então vamos ver o que diz Isaías 61, todos acharam? Então vou colocar aqui para ficar mais fácil para você. Isso aí o crente tem que estar habilidoso aqui em abrir, hein? Vamos lá, olha o que diz. Isaías 61, verso 1 e 2, parte A. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Queridos, Jesus, então, após ler este texto de Isaías, ele devolve o rolo para o assistente, se assenta, e ele explica, não é, o texto que ele leu. Ele se assenta e, por um momento, ele fica quieto, e todo mundo ali prestando atenção. O que Jesus vai falar desse texto? E então, ele simplesmente diz: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ler. Mas, queridos, a primeira lição que nós podemos aprender aqui, nós vamos dividir esta mensagem em duas partes. Nessa primeira parte, nós aprenderemos, nessa caminhada com Jesus, e nessa caminhada também de rejeição de Cristo, que Jesus, ele é o Messias que veio libertar e expandir a salvação a todos aqueles que nele crê. Os judeus tinham convicção de que a salvação veio apenas para eles. E nós vemos, irmãos, que esse Jesus, ainda que rejeitado por muitos, ele permanece sendo o Messias. Olha o que ele diz no verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me separou. O Espírito do verdadeiro Elohim, de Deus, de Yahvé, está sobre mim, e eu fui separado para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ainda que desacreditado pelo seu próprio povo, pelas pessoas, nós vamos dizer: mas esse não é o filho de João, filho de Maria, irmão do Tiago, irmão do Judas, irmão das meninas lá. Ainda que desacreditado pelo seu próprio povo, isso não muda o fato de quem Jesus é. Ainda que você não acredite, não muda o fato de quem Jesus é. Ainda que o mundo não acredite,
não muda o fato de quem Jesus é. Jesus veio para os seus, mas os seus não creram, não o receberam. João 1, versos 11 e 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então o Messias, ele veio para resgatar o povo de Israel, mas o seu próprio povo, inicialmente a sua própria família, a não ser sua mãe, mas nós vemos que os discípulos, os irmãos de Jesus se tornam discípulos lá na frente. Tiago Maior, por exemplo, que é chamado de Tiago Maior, que se tornou um dos principais do Sinédrio não, um dos principais da igreja primitiva, se torna discípulo após um tempo. Jesus não chamou seus irmãos ali como discípulos. Veja, Isaías fala sobre o Messias. Esta passagem de Isaías 61 é uma passagem que trata especificamente do Messias, de quem ele é, de por que ele foi separado, daquilo que ele realizaria. Lucas, no texto agora para nós, fala que Jesus é o Messias. O próprio Jesus diz: o que vocês acabaram de ouvir se cumpriu agora. Eu sou o Messias. Esse texto fala do poder que o Messias tem, das obras maravilhosas que ele faria, que seria o grande, não é, pregador, o grande redentor de Israel. E o cumprimento inicial dessa promessa, através do seu ministério, estava acontecendo ali. Jesus veio para trazer salvação, para trazer consolo, para trazer vida aos oprimidos espiritualmente. E esse Jesus Cristo que nós pregamos, que morreu e que ressuscitou, ele está vivo e caminha no meio da sua igreja. Ele está aqui hoje. É a ele que você veio adorá-lo. É ele que veio, você veio cultuá-lo. É a ele que as suas orações devem ser dirigidas. É a ele que o seu amor deve ser posto. É nele que a sua esperança deve ser colocada, porque só ele pode libertar, só ele pode libertar o oprimido, só ele pode dar vista aos cegos, só ele pode trazer da escuridão para as trevas, é só ele. E é isso que Cristo veio fazer. Então todo o seu trabalho, o seu ministério, começou como? Com a sua encarnação, com a sua humilhação e com a sua exaltação. E se nós nos lembrarmos, nos domingos passados, nós falamos aqui que no batismo de Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele, a Trindade estava revelada, o Pai diz: ó, esse é o meu Filho amado em quem eu me alegro. O Espírito Santo vem e pousa sobre ele, ali estava manifesta a Trindade em meio às pessoas, confirmando: esse é o meu filho, é o Messias, mas ainda assim o povo não crê. Então o Espírito do Senhor, meu irmão, está sobre o Messias. Ele é separado para isso. Nós nos lembrarmos de Lucas 3, 21 e 22, que diz: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e o céu se abriu. Por isso, meu irmão, que me ouve nessa noite, ele é o único que tem condições para poder dar aquilo que você precisa. Ele é o único que tem condições para abrir a porta que você precisa, para libertar da escravidão. O único que pode te libertar do pecado, é o único que pode trazer alegria, é o único que pode te preencher e te dar, te completar, te permite viver com plenitude, com alegria, com satisfação. E quantas pessoas vivem insatisfeitas, porque não encontraram no Messias, apenas de forma teológica compreendem, mas de fato em seu coração há ainda certas reservas e dificuldades de crer que este Cristo, este Messias,
pode mudar a sua vida. E ele diz, né, que ele veio para evangelizar. Isaías 66:2 diz: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme na minha palavra. Jesus veio para os doentes, para aqueles necessitados. Mas muitas vezes achamos que Jesus não precisa agir ou atuar em certas áreas da nossa vida. Que ele não precisa ser o Messias e Cristo em certas áreas da nossa vida. Nós nos entregamos a esse Messias com reservas. Olha, nessa área você pode, mas nessa não. Nessa pode deixar comigo. Aqui pode deixar que eu domino, Jesus. Aqui está tudo dominado. Aqui pode deixar que eu manjo. E as pessoas vivem um cristianismo, irmãos, de migalhas daquilo que o próprio Messias pode proporcionar. E então elas vivem embaraçadas nas suas emoções. Elas vivem embaraçadas nos seus negócios. Elas vivem embaraçadas nos seus relacionamentos. Elas vivem embaraçadas com o próprio embaraço que esse sistema e esse mundo coloca essas pessoas no grande jogo. Porque, de fato, muitos ainda não creem verdadeiramente quem Jesus é. Eles entendem, mas não vivem Jesus de verdade. E é isso que acontecia com os judeus. Eles criam que o Messias viria. Eles criam que o Messias viria, que o Filho de Deus viria, mas o Messias estava ali, na frente deles. E eles não conseguiam enxergar, a ponto de querer matar. Mas tanto judeus como gentios, eles estavam cativos e oprimidos pelo pecado. Por Satanás, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam, não compreendam. E tanto os judeus como os gentios estão no mesmo pé de igualdade com relação ao pecado. Estão mortos em delitos e pecados, afastados de Jesus Cristo. Estes também são os pobres a serem evangelizados. Jesus é o Messias de ambos os povos, de todo aquele que nele crê. Mas nós também éramos um povo completamente desamparado, vivíamos cativos e oprimidos pelo pecado, pelo diabo, longe de Deus, sem esperança, fazendo as vontades da nossa carne, vivendo uma vida desgostosa, apenas de prazeres momentâneos. E quando nós colocávamos nossa cabeça no travesseiro e acordávamos ali de manhã no outro dia, a gente sentava na beira da cama e falava: vai começar. Muitos ainda vivem sem paz. O Messias veio, morreu por ele, pagou o preço pelos seus pecados. Alguns se simpatizam com a ideia, mas em seus corações verdadeiramente, eles não conseguiram ainda compreender e viver esta nova vida que Jesus proporciona. Efésios 2:11-18 diz: portanto, lembrai-vos do que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, né? Os judeus circuncisos, os gentios incircuncisos. Por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A pessoa que nunca abriu o seu coração verdadeiramente para Cristo ser o seu Senhor, e Ele não quer apenas uma parte de mim, de você, Ele quer 100% da sua vida, Ele quer todas as áreas da sua vida, Ele quer todos os momentos da sua vida. Não apenas 10%. Não apenas 50%.
Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo seu sangue. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Ele pegou o judeu, ele pegou o gentil, derrubou a barreira, a parede que separava os dois, e tornou um só homem fazendo a paz. Todos agora estavam mortos em delitos e pecados, e todos precisam de Cristo como o seu Senhor. Jesus é o Messias de todos aqueles que creem. Jesus veio para pôr em liberdade. Jesus veio para te libertar muitas vezes do pecado, e não só do pecado, mas de você mesmo, do seu orgulho próprio, da sua arrogância, da sua soberba, da sua autossuficiência, do seu estilo de vida. Jesus veio para libertar os cativos, para pôr aqueles que estavam em trevas na sua maravilhosa luz. Ele veio pôr em liberdade, veio livrar e libertar o homem da escravidão do pecado, da certeza da morte eterna, de uma eternidade sem Cristo e sem Deus, como diz o texto, alheios à vida de Deus, o homem vivia. Ele veio evangelizar os pobres. Nós vivíamos uma vida sem propósito. Jesus veio te dar um propósito de vida. Vivíamos sem expectativa de vida, sem esperança. Jesus veio para nos dar vida eterna, para nos fazer cidadãos de um novo reino, para nos fazer nascer de novo, nos tornarmos filhos de Deus por adoção. Veio nos dar boas novas de amor. Veio nos dar misericórdia enquanto só encontrávamos rancor, desprezo, traição, dureza. Jesus veio para trazer misericórdia e salvação. E Ele veio para garantir que estaria conosco até a consumação dos séculos. Independente do que as pessoas possam falar. Pode todos virar as costas para você, mas Jesus está contigo até a consumação dos séculos. Amém? E essa é uma verdade para nós. E mas como eu disse, muitos ainda vivem essa expectativa. Caminham a passos largos para a eternidade. Jesus enviou. Aliás, Jesus foi enviado para proclamar libertação aos cativos. Nós vivíamos escravos do pecado, sem a mínima possibilidade de agradar a Deus, de salvarmos a nós mesmos, mas Ele deu o passo em nossa direção. Efésios 2, Ele vos deu vida estando nós mortos no vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo quem? O príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós vivíamos e caminhávamos por uma vida direcionados pelo espírito das trevas, pelo príncipe da potestade do ar, por Satanás. Andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da nossa carne. Por isso, meu irmão, Jesus veio para restaurar a vista aos cegos. É apenas curar? Não. Nós éramos enganados pelo nosso próprio coração. Nós éramos enganados pelo diabo. Nós éramos enganados. Achávamos que tínhamos as bênçãos de Deus, ainda que vivendo uma vida, talvez sem matar, sem roubar. Talvez uma mentirinha, mas essa daqui é justificada. Mas nós achávamos que ainda assim éramos pessoas boas, e muitos ainda acham que podem viver uma vida sem Jesus Cristo, sem ser conduzido por Ele. Éramos
enganados, manipulados por Satanás. Muitos ainda são, buscando a Deus onde Deus não está. Sendo enganados tanto por espíritos malignos em outros lugares, como enganados na própria igreja por doutrinas enganadoras, por doutrinas de demônio, diz Paulo a Timóteo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que tenha consciência de que o Evangelho é real, de que o céu, de que a eternidade não é uma história contada de pai para filho, como nós aprendíamos na escola secular, né, do folclore brasileiro, o boto cor-de-rosa, curupira. Meu filho gosta muito do curupira. Aprende na escola, mas não. Jesus, o Evangelho, ele é real. Deus é real. Jesus morreu na cruz para buscar um povo santo, para levar este povo para morar com Ele na eternidade, para caminhar com Ele aqui em vida, debaixo do teu amor, debaixo da sua graça, para abençoá-los, para guardá-los, para livrá-los do maligno, para pôr em liberdade os oprimidos. Vivemos subjugados pelo diabo. E Jesus veio para nos libertar desta opressão do maligno. Nós vivíamos, irmãos, escravos do vício. Éramos oprimidos pelo vício. Oprimidos por prioridades em nossos corações que aos nossos olhos pareciam ser bons, mas o seu fim não é o melhor. O diabo tem enganado muito, fazendo os prisioneiros de nós mesmos, do nosso achômetro, dos nossos preconceitos, de sentimentos, irmãos, e opiniões que não expressam a verdade, de satisfação pessoal, de ensinamentos humanos. O diabo tem enganado muitos, disseminando ensinos teológicos como da prosperidade, tornando o homem escravo dos próprios bens, fazendo com que o homem priorize aquilo que não é eterno. Quantos o diabo tem cegado com bens, com riquezas, com coisas que são passageiras, com egocentrismo, pessoa, tudo é voltado só para ela, para o bem-estar dela, tornando os homens megalomaníacos. Tudo dele é o melhor, as pessoas se exibindo nas redes sociais, né, para ganhar, ter status, né, essa fome de likes demonstra um vazio que está no coração das pessoas. As pessoas, quantas pessoas, eu vi uma reportagem, para ganhar likes, o cara se filmando na beira de um prédio, cai. Mais importante que o vídeo dele bombou, ele perdeu a vida. Vejam, irmãos, como o diabo tem essa capacidade. E isso não é de uma hora para outra, tá? Ele vai minando a nossa fé. Ele vai nos direcionando para um caminho completamente diferente. Tem cegado as pessoas. As pessoas têm se tornado hedonistas, buscando apenas prazeres, prazeres, prazeres. Narcisistas, não tem tempo para os familiares, apenas nelas próprias. E então, como nós começamos a falar dos vícios, prendido o homem nos vícios, pornografia, que antigamente só tinha revista, agora você tem fácil acesso. Antigamente você tinha que, né, era moleque, né, a gente via, tinha que ir lá na banquinha comprar, aí você não ia de vergonha, não era crente, né, irmão? E a molecada também não era crente, não ia porque tinha vergonha. Mas se o pai pegar, então... Aí a gente vivia segundo o curso deste mundo.
Hoje nós temos, as pessoas têm acesso aqui, num toque. E nós somos seduzidos. E pessoas escravas do tabagismo, escravas do álcool, das drogas. E pasmem, escravos do trabalho. Muitos são escravos do trabalho. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para as coisas de Deus. Mas Jesus veio para libertar de todas essas coisas. Jesus veio para te dar vida. Jesus veio para te libertar. Por isso que diz lá no verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor, irmãos, nós a conhecemos como o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? Alguém já ouviu falar? Alguém já leu o Velho Testamento? O ano jubileu é o ano 50º. É o ano 50 de Levítico 25. Após 50 anos, acontecia o jubileu. Então uma trombeta era tocada, tinha que ser soada uma trombeta. E após 50 anos, a liberdade deveria ser promulgada por toda a terra de Israel. A cada 7 anos, onde 7 anos, aconteciam 7 anos. Aconteceu 6 anos, no 7º ano é o ano sabático. É o ano de descanso. Este ano todo mundo descansava, não podia se plantar, não podia se cultivar nada, não podia trabalhar. O que eles colhiam era apenas o que a terra dava naturalmente, então não podia cultivar a terra. Então, 6 anos era um ano de trabalho e um ano de ano sabático. A cada 7 vezes 7 dá quanto? 49. Quando chegava no ano 50 era o ano de jubileu. E esse ano, então, no ano 50 tocava-se essa trombeta, e era anunciado então para todo Israel um tempo de perdão, e perdão generalizado. Olha só, Jesus veio apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano de jubileu, perdão para todos. E este tempo, este ano de jubileu, era o ano mais esperado pelo judeu. Por quê? Porque durante esses 50 anos, todas as pessoas que venderam terras, que venderam a si próprio para ser escravos, que venderam a família, os judeus eram obrigados a desfazer os negócios e devolver todo mundo. Eles eram obrigados a libertar o escravo. Se eu tinha comprado o terreno, por exemplo, do Igor, o Igor, com algum problema, passou necessidade, vendeu o terreno dele para mim, eu era obrigado a revender para o Igor com preço, segundo Levítico, por um preço bem abaixo, para ele ter direito novamente à terra, que foi dada, que a terra pertence a Deus, e foi dada por herança aos homens. A terra é de Deus. Então, esse ano de jubileu, todas as dívidas, se por exemplo, o Danilo me devesse, eu tinha que perdoar. Se ele devesse a alguém, tinha que haver perdão generalizado. Vocês entendem o que é o ano de jubileu? Este é conhecido no Velho Testamento como o ano aceitável do Senhor. Um ano de perdão. É isso que Jesus veio falar para eles. Marcos, quer falar? Oi? Isso é preceito bíblico. Deuteronômio e Levítico. Isso era uma ordenança de Deus para o povo. Mas voltando aqui. As famílias que se tornavam escravas umas das outras tinham que retornar para suas famílias. A terra tinha que ser devolvida por preços acessíveis. E então esse ano simbolizava um ano de recomeço. Jesus veio trazer para nós um tempo de recomeço. Por isso ele diz, o que vocês leram se cumpre hoje. Ele estava dizendo, olha, eu trago para vocês um ano de recomeço. E este é o símbolo da era messiânica.
Este é o símbolo do ministério do Messias. Porque somente pela fé se obtém verdadeira liberdade. Somente pela fé em Jesus Cristo nós conseguimos alcançar a verdadeira liberdade. Nós vivemos livres do medo constante, das obrigações que eram inúmeras dos mandamentos de homens. Através de Cristo somos livres da culpa, da contaminação, somos libertos de Satanás, libertos do pecado e das consequências que o pecado traz. Por isso em João 8,36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é o ano aceitável do Senhor. Esta é a liberdade por excelência. Jesus veio para trazer perdão a todos que se achegam a Ele. E era tudo isso que estava se cumprindo naquele dia. E segunda lição, irmãos, agora, eu gostaria de trabalhar com vocês. É que, nessa caminhada com Jesus, somente nessa caminhada de desprezo que Ele viveu, nós aprendemos que a familiaridade produz também desprezo. O verso 22, ele começa dizendo que todos lhe davam testemunho de forma maravilhosa das palavras graciosas. Todo mundo ficou maravilhado com o que ele ensinava. E então, espera aí. Não é o filho de José? A gente conhece esse cara aí. E então, Jesus cita um provérbio, olha, médico, cura a ti mesmo. O que ele está dizendo? Olha, você não é Messias, você não é um médico, se você é médico, você não pode ficar doente, cura-te a ti mesmo. Se você é Messias, então prove que você é Messias. É isso que estavam falando, é isso que Jesus já estava fazendo uma pergunta, não é? Conhecendo o coração deles. Por isso que ele diz: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Por quê, irmãos? E então ele conta a história de dois profetas, que um não houve chuva. Não houve chuva. E o profeta, o povo, né, tinha muitos problemas, havia muitas viúvas. E o profeta, ele se apresentou apenas a uma mulher, uma viúva que não fazia parte do povo de Israel. Apenas uma mulher ali. E ele usa um exemplo também de Naamã. Havia muitos leprosos em Israel, mas quem que foi curado? Um sírio. E então a sinagoga, ao ouvir isso, ficaram malucos com o que Jesus falou. Mas o texto diz que então, inicialmente eles ficaram maravilhados com tudo que Jesus estava falando. As pessoas gostaram do que ele disse sobre a chegada do Messias. Um ano de perdão, um ano maravilhoso. Mas eles não aceitaram a conclusão de Jesus, que Jesus era o Messias. Que o filho do carpinteiro era o filho de Deus, verdadeiramente filho de Deus. Que Jesus era o Messias. O mesmo Jesus que cresceu com eles, talvez com os filhos de alguns. Eles não aceitavam que este homem fosse o instrumento de Deus para abençoar a vida deles, para realizar os planos de Deus. Eles aceitavam Jesus apenas como um homem comum. E essa familiaridade que havia deles com a família de Jesus, ou com o próprio Jesus, irmãos, como um homem que cresceu ali, um jovem que cresceu ali, produziu neles o quê? Desprezo. Isso levou eles a pensar: pô, quem que esse cara pensa que é? Eu te conheço, eu sei quem você é. E notem, irmãos, é muito difícil quando um pai vai trazer uma palavra de conselho que vai ao contrário daquilo que um filho pensa, não é? Não é verdade? Dificilmente somos ouvidos. Afinal de contas, é o meu pai. Ou é meu esposo, minha esposa.
ou é o pastor. E muitas vezes pegando até o meu exemplo, por exemplo, eu tenho parentes aqui na igreja. Difícil um pastor, né, pastorear a família. Não é? Porque afinal de contas, eu conheci quando não era pastor. É parente. Vejam que o crente que é líder na igreja, por exemplo, e ele tem um funcionário aqui que é seu chefe, e ele é o líder dele aqui na igreja, do chefe dele lá na empresa. Olha como é difícil. Talvez um amigo, desde pequenininho, cresceu com você, e na hora de você falar sobre Deus para ele, falar, você não. Oh, você não lembra que a gente fazia não? Eu já passei por isso. Isso não foi diferente com Jesus. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, ele conta um provérbio, como nós já falamos. Faz em tua terra natal o que fazes aos outros lugares. Jesus estava em Cafarnaum, já tinha feito milagres lá em Cafarnaum. O que eles queriam? Então vem cá, faz um milagre aqui para a gente ver também. E então Jesus traz à memória deles o que aconteceu com Elias e com Eliseu. Eliseu estava na terra deles. Elias estava na terra deles, Eliseu na terra deles. Eles não foram recebidos como profetas por pessoas do seu povo, mas eles foram aceitos por pessoas de outras regiões. Elias, Eliseu realizou milagres para estrangeiros. Por isso que Jesus diz que o profeta não tem honra na sua própria terra, porque essa familiaridade, irmãos, às vezes impede com que nós venhamos crer, ainda que da outra pessoa que tem familiaridade conosco esteja saindo a palavra de Deus, uma verdade eterna das Escrituras Sagradas, nós colocamos o quê? Depositamos naquela pessoa o crédito. Não na palavra de Deus, que está acima de qualquer pessoa. Por isso que ele diz, um profeta pode ser honrado em qualquer lugar, mas certamente não será honrado na sua terra. E da mesma forma que Jesus não foi aceito pelos mais próximos, assim muitas vezes aqueles que estão mais próximos têm dificuldade de aceitar algo da sua parte. Pelo fato das pessoas terem o conhecimento mais profundo, ou ela acha talvez que seja profundo, mas seja superficial, de um momento da sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus pode usar, seu pai para falar ao seu coração. Deus usa a tua mãe. Deus pode usar o teu filho. Deus pode usar o teu amigo. Deus pode usar o teu pastor. Deus pode usar o teu líder. Deus pode usar o teu liderado. Porque afinal de contas, se o conselho está na palavra de Deus, meu irmão, é ela que frutifica. E é tão difícil então para presbíteros, diáconos, homens, mulheres, professores de escola dominical, ministros de louvores, líderes de jovens, de casais, adolescentes, principalmente quando tem muita familiaridade. Por quê? Porque são considerados incompetentes por conta do vínculo. E eu quero que você esteja muito certo, meu irmão, minha irmã, que o membro da nossa igreja, o nosso parente, nosso filho, nosso papai e mamãe, não é um incapaz. Ele não é um incapaz. E sermos aceitos ou não por alguém, ou por alguns, não faz de nós menos daquilo que Deus quer nos usar e fazer através de nós. Não faz de nós menos do que aquilo que Deus quer nos usar ou fazer através de nós. Você pode buscar agir da forma mais correta, buscar ajudar dentro das suas possibilidades, da melhor forma possível. Buscar sempre dar uma palavra de reconciliação, fazer o possível. Mas para alguns de dentro da nossa família,
e dentro do nosso ciclo de amizade, suas falhas serão sempre o que estarão em destaque. Entende como é mais difícil? Aí o camaradinha sai daqui e vai lá em outra região. E lá naquela outra região, o camarada é uma bênção. Todo mundo vê, poxa, uma bênção, aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção. Mas vem para cá, onde ele cresceu, tem dificuldades. O que isso mostra? Que o amor de Deus abarca o mundo inteiro e não se limita a uma nacionalidade, a um sexo, ou a uma idade, a uma posição social, um ciclo de relacionamento. O amor de Deus, ele abarca o mundo inteiro. E ele é extremamente amplo, diz lá em Isaías 45:22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te chamar nessa noite a uma reflexão. Eu gostaria, nesta noite, de convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os teus olhos. Eu gostaria de orar com você. Porque muitas vezes, Deus tem falado ao seu coração. Deus tem usado pessoas. Deus tem usado amigos próximos, parentes. O Evangelho já bateu na porta do seu coração por diversas vezes. Eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a refletir que Cristo, Ele é suficiente para você. Ele é o Messias, independente se as pessoas creem ou não, independente se você crê ou não. Ele não deixou de ser Deus. Ele é o seu libertador. Ele é o seu salvador, o socorro presente na angústia. Ele tem falado ao seu coração que hoje é o ano aceitável do Senhor. Mas você tem relutado. Você tem procurado viver uma vida pelas suas próprias forças. Eu gostaria de convidar você a orar comigo, para que você possa depositar a sua vida e o seu coração nas mãos do Senhor. Para que você possa, a partir de hoje, crer de fato que o Senhor Jesus, Ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou de fato para te dar vida eterna, para perdoar os teus pecados, para trazer libertação ao teu coração, para te libertar do pecado, para te libertar do diabo, para te libertar dos vícios, para te libertar de você mesmo, do seu próprio coração mau, das emoções que te pregam peças. Se você deseja orar comigo, repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu declaro ao Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, e eu abro o meu coração, me ajuda a entregar toda a minha vida ao Senhor, me ajuda a me libertar de mim mesmo, e a partir de hoje, passar a depender e confiar exclusivamente no Senhor. Toma o meu coração e tudo que eu tenho, me ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa, meu irmão, minha irmã, nesta noite refletir. E se você se sentiu tocado pelo Senhor,
quiser conversar, eu estou à disposição no final do culto, lá atrás. Que você tenha uma semana abençoada. Que você possa meditar nesta mensagem durante esta semana. Cristo não deixou de ser Deus. E Ele quer te libertar, te transformar, te restaurar, trazer para você perdão e libertação, o ano aceitável do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.